Fala pessoal, eu sou o Adriano Bustamante, esse é mais um vídeo do canal Bustamante Trader e hoje nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho, como já está na descrição do vídeo, o tema Inside Bar, né? Um tipo de candle específico que é o Inside Candle, né? Ou Inside Bar, que é a barra contida dentro da outra. Então a gente vai falar um pouquinho da teoria, né? Do que é um Inside Bar e mostrar na prática também, eu pelo menos gosto muito do Inside Bar, como eu utilizo ele na prática no meu sistema operacional. Vamos para o vídeo, vamos começar então com a parte teórica, né? Que é o Inside Bar. O Inside Bar, ele é um candle que fica contido, dentro do candle anterior. No exemplo acima, como está bem descrito aqui, temos um Inside Bar caracterizado na barra vermelha. Abertura, máxima, mínima e fechamento estão contidas dentro do candle anterior, ou seja, a gente tem o candle anterior, o Inside Bar é representado por essa barrinha vermelha. O candle anterior tem a abertura aqui, sua mínima aqui e máxima e fechamento no mesmo lugar aqui. Então, ou seja, o candle posterior tem abertura, como é um candle de baixo vermelho, tem abertura aqui, fechamento aqui, né? Abertura e máxima no mesmo lugar, mínima e fechamento também aqui no mesmo ponto. Bacana. Isso é um Inside Bar, é um candle que está contido dentro do candle anterior. Então agora a gente vai passar para o gráfico para tentar mostrar um pouquinho de exemplos, né, na prática aqui e também falar já como eu pelo menos utilizo o Inside Bar no meu sistema operacional. Deixando claro que o meu sistema operacional é muito semelhante a... Eu me inspiro, né, no Stormer da LS, que é um cara que eu respeito demais e, assim, profundo conhecimento, sem dúvida alguma, um dos melhores traders do Brasil em atividade hoje e que me ajudou muito, né? Eu vou utilizar algumas coisas diferentes do Storm. Por exemplo, no gráfico diário, basicamente, é muito parecido os indicadores que eu irei usar. Mas no gráfico semanal, por exemplo, eu uso as médias, né, diferentes. Eu tenho a média de 8, ele continua com a média de 8,80, tanto para diário quanto para semanal, enfim. Mas no semanal eu gosto de utilizar um pouquinho da média de 50 no lugar da de 80, né? Até porque o gráfico semanal é um pouco mais longo. Vai a questão de gosto e de fazer teste. Isso é o mais importante, deixando claro já aqui. O mais importante é a gente testar, né, os modelos que iremos utilizar. Então aqui eu estou com o gráfico da Vale na tela, gráfico diário, né? Vou explicar um pouquinho aqui usando o modelo de Swing Trade, mas a gente pode usar o Inside Bar para qualquer time frame, né? Seja no gráfico semanal ou no gráfico para day trade, 15 minutos, 60, enfim. O gráfico que você opera o day trade, você faz ali e, claro, teste antes. Teste o modelo antes para validar, né? Aqui no gráfico semanal, de modo geral, nos backtests que eu fiz, eu gosto de fazer muito backtest manual e volto lá 5, 10 anos no passado do gráfico para fazer e vou postar um pouquinho também sobre backtest aqui no canal de modelos, né, que eu utilizo. Então vamos lá falar um pouquinho, voltar ao tema aqui que é o Inside Bar e vamos ver como utiliza. Aqui nesse gráfico eu vou ter o volume financeiro, ou assim, muita gente usa o número de negócio, mas pelo volume financeiro dá para ter uma noção também já mais ou menos do número de negócio. Eu gosto do volume financeiro aqui e gosto de utilizar esse modelo em papéis mais líquidos, por isso eu estou com o gráfico da Vale aqui na tela e vou explicar um pouquinho também por que, né, que eu gosto de usar em papéis mais líquidos, ou seja, que tem mais volume, né, negociam mais durante o dia. A Vale, por exemplo, tem uma média de volume de quase 2 bilhões ao dia. É, sem dúvida, o papel mais líquido da Bolsa Brasileira. A gente gosta de dizer que é uma das locomotivas, né, da Bolsa Brasileira, juntamente com outros papéis, Petrobras, Itaú, enfim. Mas é o papel de maior peso no Ibovespa, né, basicamente. Então a gente vai pegar aqui, eu vou arrastar mais para trás aqui para a gente fazer os testes modelo tanto numa... aqui. Vamos lá, vamos começar. Então nesse gráfico aqui eu tenho o volume financeiro, essa média móvel aqui é a de 80 exponencial e essa aqui é a de 8 exponencial. Correto. Aqui a gente tem então o papel cruzando abaixo das médias, né? Aqui já é um Inside Bar, correto? Esse candle colorido. Então
candle que está contido dentro do anterior. E o Profit já dá essa função para a gente poder colorir. Eu gosto de usar até para facilitar a visualização de um sidebar no gráfico. Aqui a gente tem todos aqui, né, que tivemos aqui. A gente tem aqui no nosso gráfico. Bacana. Vamos lá então. Aqui o papel está abaixo das duas médias. Não é a mais perfeita, porque as médias estão aqui ainda, mas a média móvel de 8 já virada para baixo, a de 80 mais flat. Então, por isso, não é perfeito, porque não está numa tendência de baixa, né, claríssima. A gente pode ver por aqui que o papel andou de lado e está tentando fazer um pivô de baixa aqui, né? A gente pode ver que ele está tentando fazer um pivô de baixa, mas ainda em tendência de alta. Ele não fez um zigue-zague anteriormente. Por isso eu gosto de usar as médias, porque a média móvel de 80 aqui, ela tá, a gente pode dizer, flat. Eu sempre utilizarei o sidebar a favor das médias. Ou seja, sempre a favor da 8 e da 80. Nunca contra elas. E também não gosto muito de utilizar no meio delas. Eu respeito muito mais a média móvel de 80, porque indica uma tendência mais longa do papel. A de 8, claro, é uma média mais rápida, puxa a média dos últimos 8 períodos. Eu gosto de utilizar as duas, por quê? Porque me indica que o papel está mesmo ali naquela direção, quando está abaixo ou acima das duas médias. Aqui é que está. Aqui a gente tem um cenário ambíguo, porque a média está aqui, a média móvel de 8 caindo. E eu provavelmente não faria essa compra, por mais que o preço esteja tentando respeitar a média móvel de 80. Então esse sidebar aqui, provavelmente, como a gente tem um cenário ambíguo, francamente eu não operaria. A gente vê que deu a venda. Aqui, esse candle já não fechou tão legal. Aqui fez 8 sidebar. Aqui, esse aqui já está abaixo das duas médias mais claramente. É um cenário que dá para operar tranquilamente. É um candle pequeno, para swing trade é perfeito, né? Porque a gente terá um stop, a gente deixa acima dessa máxima aqui, para ter um pouquinho mais de segurança, ou até acima das duas médias, porque também a gente reduz um pouco a mão, né? Para controlar, gerenciar o risco que estaremos correndo no trade, e deixa acima desse último sidebar, que daria um stop de 2,21. Ok, completamente plausível para a gente fazer um swing trade, uma operação que a gente quer que corra em torno de 3 até 4 dias, né, 5 dias ali, ficar até uma semana no papel, né, uma semana de negociação, claro, 5 dias. A gente terá 5 dias úteis na semana, então basicamente isso. E aqui, então, acionaria. Aqui a gente faria a venda na perda 1 centavo abaixo da mínima desse sidebar, com stop então acima aqui desse sidebar, porque as duas médias estarão protegendo, né? Protegerão de tomar uma violinada, que podemos dizer, né? Que se colocar o stop bem curtinho aqui, corre o risco do movimento fazer e voltar até aqui, as médias segurarem. Então, é basicamente para ter um pouquinho mais de segurança. Então, aqui a gente tem as médias para nos apoiar. Ok, então tá lá, acionou o modelo, correto, foi o alvo desse modelo, como eu fiz aqui, eu peguei o meu risco e vou utilizar 2 vezes, porque é um sidebar pequenininho, ou seja, está prometendo um movimento mais amplo. Legal. 2 dias, 3 dias, bateu no alvo, ok, show de bola. É um modelo que tem de 60% a 65% de acerto, por isso eu gosto de utilizar 2 vezes o alvo, porque para me manter o meu payoff alto, né? O payoff basicamente é quanto eu ganho dividido pelo quanto eu perco, né? Então, quando eu perdo, eu vou perder 1, mas quando eu ganhar, eu ganho 2. Então, joia, maravilha. A gente, claro, utiliza ali um certo capital, né? Certo risco, faz um controle de risco, ou financeiro ou percentual. Aí fica a critério de cada um. Eu, por exemplo, gosto de fazer um controle financeiro, ou seja, eu entro numa operação, por exemplo, de swing trade, dando um exemplo, eu arrisco 200 para ganhar 400 numa operação de swing trade, basicamente. Então vamos lá. Aqui então a gente teve esse exemplo, esse primeiro exemplo. A favor das médias é muito melhor, é muito mais tranquilo, né, de operar, porque a gente está indo a favor de uma tendência. O inside bar eu gosto de usar ele num modelo mais de tendência. Vamos ver se aparece algum outro aqui. Em seguida, aqui tem mais um inside bar a favor das médias. Agora as duas médias caindo perfeitamente. Ok, vou fazer a venda aqui, stop. Posso deixar aqui, porque está numa tendência muito forte já aqui, né? As duas médias completamente apontadas para baixo. A gente arrasta o gráfico do passado para ver se tem algum nível de suporte no papel. A gente bota uma linha,
e vai achando aqui os fundos, né? Ele tinha um suporte aqui, que era onde estava aquele sidebar lá, né? Perto daquele sidebar anterior. Então a gente tinha um suporte forte aqui, a Vale foi perdida. Então aqui agora, onde está esse suporte, a gente tem caminho livre relativamente até aqui, neste fundo aqui que é um pouco mais forte. Joia, bacana. Então eu faria essa venda tranquilamente. A gente tem que analisar o contexto do papel. O papel está numa tendência de baixa aqui, então, transicionado no gráfico diário, né? Vale lembrar, as duas médias apontadas para baixo, correto, perfeito, se encaixa no modelo. Se der stop, faz parte, até porque a gente já falou, vai arriscar um para ganhar dois, sempre justamente por isso, né? Porque o sistema ele tem um nível de acerto de 60% a 65%, ok. Vamos lá, acionou, não tomamos o stop ainda, ok. É um trade que a gente acha que tem uma duração bem longa, ou seja, a gente provavelmente já teria, eu, por exemplo, ajustaria stop já aqui, como se passou 1, 2, 3, 4 dias que o papel não se movimentou, aqui no quinto dia fez isso aqui, ok. Na hora que ele vem e perde esse fundo anterior, obviamente eu vou botar meu stop aqui, ó, porque eu não quero mais sair com prejuízo cheio depois de ficar 6 dias no papel, né? Ele vem, perde esse fundinho anterior neste candle. Então tá aqui, perdeu o fundo. Se ele romper essa máxima, seria um trap. E ele rompeu neste candle aqui de fato. Então ele não chegou nenhuma vez. Então aqui a gente reduziu, porque o trade não foi a nosso favor, né? Aqui no caso não veio ao favor. A gente, como está no swing trade, a gente tem que ficar dentro do planejamento da operação. Então, esticou demais o movimento e não foi. Então, correto, sem problema algum. Faz parte. Foi uma perda pequena aqui. A gente perdeu cerca de 0,5% aqui nesse trade, sem problema algum. Correto. Aqui, se aparecer, já é um ponto que eu não gosto muito de utilizar, o inside bar. Aqui sim, o papel virou as médias. Correto. Pegou tendência de novo. Aqui apareceu mais um. As médias para baixo. Correto, o papel andou de lado um tempo aqui, como a gente pode ver, né, cruzando as médias. Aqui nesse tempo, se aparecesse, muito provavelmente eu não operaria o inside bar, porque o papel não está com uma tendência bem definida, né? O papel está andando de lado aqui nessa sequência. Correto. Então tá aqui, esse inside bar, bacaníssimo, porque é um candle pequenininho. E aí é que tá. Já explicando por que eu gosto de utilizar papéis mais líquidos, né, para fazer esse setup do inside bar. Por quê? Porque os papéis mais líquidos, como eu disse, ele tem maior negociação durante o dia, que é o caso da Vale aqui. Então, ele tendo mais negociação, ele tende a fazer movimentos mais amplos, como este, até este. O inside bar quer dizer o quê? Uma contração de volatilidade. Ele contraiu aquele movimento prévio que ele vinha fazendo, né? O que é a média dele de fazer. Ou seja, prenuncia um movimento explosivo próximo dia, ainda mais quando o corpo é tão pequeno aqui, ó, abertura e fechamento muito próximas e um candle muito pequeno, né? Uma contração muito grande de volatilidade aqui para o que faz o papel na média. A gente pode arrastar para trás aqui e ver o tamanho dos candles e ver esse candle aqui, a gente vê que ele é muito, muito menor que os outros, ou seja, uma mola comprimida. Funciona mais ou menos o inside bar. Ele é uma mola comprimida que quando acionado tende a, você comprime a mola, na hora que solta, obviamente ela vai pular, né? Ou seja, vai fazer um movimento explosivo na sequência. Isso é o que a gente espera. Nem sempre vai acontecer, obviamente, mas o inside bar, o intuito é mais ou menos pegar esse movimento explosivo. Por isso as operações tendem a ser rápidas, né? Se não chegou ali em torno de 3, 4 dias, a gente já começa a desconfiar. Ok, tendência de baixo do papel, ele rompeu para cima. Ok, aqui eu não opero na compra, justamente pelo fato de estar contra as médias. Sem problema algum. Mas a gente vê, ele fez um movimento explosivo no dia seguinte, o papel, e a gente pode abordar mais, porque quando a gente vê um inside bar desse no gráfico diário, se não for para fazer no swing trade, a gente pode olhar o papel no day trade, porque muito provavelmente o papel vai fazer um movimento direcional no dia seguinte, quando tem um inside bar um candle tão comprimido como esse aqui. E é o que a gente vê, né? Ele abriu aqui, só subiu o resto do dia, fechou quase na máxima do dia, né? Correto. A gente vai, aguarda, vamos passando o gráfico aqui, ainda na Vale. E é importante, igual eu falei, a gente tirar o zoom, né? Botar um zoom out aqui. Eu estou fazendo aqui o zoom mais aproximado até para
para ficar melhor de ser compreendido no vídeo, uma melhor visualização para você que está nos assistindo. Aqui, ó, correto. As médias para cima, tanto média móvel de 8 quanto média móvel de 80. A gente vê que o papel está acima das duas médias, é um sidebar de compra, e a gente pega, faz aquele estudo que fizemos aqui agora há pouco, a gente tem um suporte aqui já, nesse ponto que fez esse sidebar, porque era topo, aí ele fez topo de novo aqui e rompeu com gap, e isso aqui seria o pullback. Esse aqui é o cenário mais maravilhoso, por isso a gente tem que puxar o gráfico, voltar o gráfico no tempo um pouco para a gente ver como será esse ponto. Ela conseguiu romper uma resistência prévia aqui com 2 testes e fazer o pullback, o sidebar, que seria uma troca de polaridade, marco a máxima, tem dois stops plausíveis aqui, né? Ou a gente põe debaixo do sidebar, que seria o modelo, mas como o fundo anterior que está aqui caracterizado por esse candle, né, que é mínima mais baixa e mínima mais alta aqui no inside bar, o fundo anterior está caracterizado por esse candle aqui, a gente bota então abaixo do fundo que ele fez, justamente em cima de um ponto que agora é suporte, era resistência, virou suporte agora, após rompido. Bacana, espero que está sendo didático, né? Então aqui mesma coisa, a gente faz um alvo de 2 vezes o nosso risco se for acionado. Bacana, acionou. E é isso. É o que a gente quer no sidebar. Movimento explosivo, que é o que ele faz aqui. Já foi bem no primeiro dia. Faz outro em sidebar, outro. Tá lá. Foi no alvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias. Joia. Aqui, dependendo do capital que você estiver operando, aqui é bacana até de se ampliar uma posição e trazer o stop para cá. Porque você fica com o stop no ponto de entrada do anterior e mais um candle aqui, ó, mais um sidebar. Pode aumentar aqui ou aqui, porque isso continua a favor da tendência. Para aumentar a posição, igual foi acionado aqui, você põe o stopzinho aqui, abaixo desse candle, que acionou, e deixa seguir, né? Continua com seu alvo lá pré-planejado. Joia, bateu no alvo, sem problema algum. Então é isso que a gente quer. O inside bar é um modelo que geralmente vai ser bem explosivo. Então tá aqui, isso numa tendência de alta. E é aquilo que eu falei, sempre a favor das médias. E muito importante ressaltar novamente, teste o modelo. O papel que você for pegar para observar tudo, se aparecer, teste o modelo antes de executar, você vai testar o modelo para validar, né? Ver como é o nível de acerto, no mínimo 2 anos, para ver como foram anteriormente esses sinais, né? Como saíram esses sinais no papel específico que você está olhando, vai anotando. Isso é o backtest. A gente testar, né, antes de fazer, né, para validar o sistema no papel, ver se realmente funciona. Eu validei um inside bar aqui no dia 5. Dia 5 de janeiro a gente teve um inside bar aqui bacaninha, porque está com as médias aqui bem flats, grudadas aqui, mas vindo numa tendência de alta, como a gente pode ver aqui anteriormente. Ou seja, bacana de operar esse sidebar bem em cima das duas médias, ponto de suporte. A gente vê que tinha uma congestão ali e foi explosivo, né? 2 dias ele chegou no alvo aqui. A gente põe o stop abaixo desse fundo, calcula 2 vezes. É isso, 2 dias de trade. É o que a gente quer, né? O sidebar, como a gente já disse, precede um movimento explosivo. E aqui, por que não fazer a venda quando ele perde a mínima neste candle? Por causa das médias. Por isso é importante você ter o filtro. Eu utilizo a de 8,80. Tem as mais comuns no mercado, né? Como 9 e 20, que muita gente usa, ou 50 também no gráfico diário. Fica a critério de cada um. Você sempre vai ter uma média mais rápida, uma média mais longa para definir, né? Como você quer levar o seu trade. A minha forma que eu utilizo é com essas 2 médias e espero ter ajudado a todos, né, com esse vídeo. Espero ter conseguido esclarecer. Agradeço demais, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para sempre que a gente postar vídeos novos aqui no canal, você poder estar nos acompanhando. Espero estar ajudando o maior número de pessoas possíveis com essas explicações que vamos trazendo aqui durante os nossos vídeos. Então, fica assim, até a próxima. Muito obrigado a todos que nos assistiram.